tudo bem? Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação da palavra do ano de 2026. Todos os anos nós meditamos numa palavra e aqui estamos em Josué, capítulo 1. E hoje, nosso versículo de meditação está no verso 15, diante do Senhor Deus, que diz assim, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus e a mentalidade de Deus naquilo que é a importância da conquista da terra prometida. A terra prometida, no tempo de Josué, na parte histórica, física, material, era as terras que Moisés havia profetizado, e a parte agora humana de Josué foi conquistar cada uma das terras. Esse exemplo, ele nos fala nos dias de hoje como um espelho daquilo que são todas as palavras de Deus, todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Ele prometeu conceder a cada um de nós como seus filhos. E aí parte de uma visão, ou seja, de uma percepção particular de todas as promessas de Deus a cada um dos seus filhos. Aquilo que Deus disse a você, o que Deus te falou, o que Deus te prometeu, o que Deus te contou através dos anos de convivência, o que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele quer realizar em você, por meio de você, o que Deus te prometeu durante o tempo de vida nesta terra e também no tempo de vida futuro. Quais foram e quais são os planos de Deus para a sua vida? Terra prometida, para aquele que confia em Deus, refere-se aos planos de Deus para a vida do indivíduo e também, de uma forma generalizada, aquilo que a promessa de Deus das Escrituras falam para toda uma humanidade, todo ser humano, ou seja, uma geração, toda uma nação e todas as nações, toda uma formação daquilo que Deus escolhe para os planos que Ele tem a respeito da humanidade, não só os planos que Ele tem a respeito do indivíduo em secular. Então nós vemos que, em se tratando de terra prometida, chega uma fase na história ali entre Moisés e Israel que o povo está atravessando as terras, chegando até a terra prometida, e nesse percurso começa a ganhar batalhas, né, com outros reis, e enquanto eles ganham batalhas, eles vão ganhando terras no caminho, e por causa disso já começa a receber as heranças. Na palavra do ano passado nós já vimos sobre isso. Conforme eles vão recebendo as heranças de Deus, já começa a ter a divisão de terras. Com isso, alguns já tinham o seu espaço de terra prometida e outros ainda não. Moisés fala bem aqui onde nosso versículo está, de que então aqueles soldados que já estão com terras, ou seja, isso significa áreas, demonstrações, itens solucionados que Deus já nos deu, independente daquilo que nós temos, aquilo que já nos trouxe um conforto, aquilo que já nos trouxe uma solução, nós precisamos continuar fazendo, no caso aqui de Moisés, o serviço do Senhor, que era defender, continuar defendendo, juntamente com os outros soldados do povo de Israel, as outras terras que ainda haveriam de ser conquistadas. E aqui, na sequência, Moisés fala, e isso deve acontecer até que o Senhor conceda descanso, não só a vós, mas a vossos irmãos. Isso nos fala sobre áreas ou assuntos em nossa vida que estão sendo desenvolvidos, mas que o descanso que nós temos ou as promessas que Deus vem cumprindo em nós, não fica somente em nós. É para nós começarmos a
auxiliar pessoas a receberem a promessa, auxiliar os outros a receberem o que é o descanso do Senhor, o descanso da palavra do Senhor nosso Deus. Então aqui, não só a vida diante de Deus concerne no conforto nosso, daquilo que Deus vai cumprindo em nós, mas é concernente também aquilo que Deus vai cumprindo na vida do próximo. O que Deus está cumprindo na vida do próximo? O que Deus está fazendo na vida do próximo? Nós somos instrumentos de Deus para uma resposta de uma terra prometida completa. Não uma resposta de terra prometida apenas para um lado. Deus não veio abençoar uma parcela. Deus veio trazer resposta para todos aqueles que têm uma aliança com Ele. E aí, o que acontece é que a vossos irmãos também como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança e possuireis aquilo que deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Ok? Então nós vamos hoje falar a respeito do que é o processo desses soldados que, veja bem, eles já tinham terras, eles já tinham passado por elas, já tinham guerreado, já tinham conquistado, já tinham recebido a divisão de posses de terra. Então eles já tinham o lugar deles. Eles já tinham recebido, de certa forma, a promessa de Deus, que era a herança. Mas nem por isso eles ficaram parados, eles continuaram batalhando. Isso significa sobre a renúncia que eles tiveram de ir para suas casas, de estar no seu conforto, de ficar ali tranquilo, vivendo as suas vidas para ajudar os seus irmãos nas importâncias de receberem tudo que a palavra de Deus falou, ela realmente chegar a se cumprir. A importância de se lembrar dos seus irmãos e cumprir aquilo que foi dito a cada um. Isso trata-se de uma importância no indivíduo de olhar para as obras de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, os ensinos de Deus, e não se preocupar apenas com a limitação do seu bem-estar e encerrar por aí. Não é questão que o ser humano está proibido de viver uma vida em que ele possa ter um certo conforto, um bem-estar, uma certa promessa, um certo cuidado com a vida. É necessário que cada um de nós estejamos bem para que a gente tenha funcionalidade. Então, um conforto, um bem-estar, ele é um auxílio para o desempenho e o desenvolvimento das pessoas e da pessoa em si. Mas isso não significa um todo diante de Deus, diante dos destinos de Deus para a nossa vida. O que estamos tratando aqui? Em outras palavras, quando Deus fala uma promessa, quando Deus indica a alguém uma realização, não é porque Deus quer realmente deixar o indivíduo apenas no bem bom, né? Quero encher aí, talvez, a sua poupança de um valor, eu quero deixar você muito bem, você tem tudo funcionando na sua vida, na sua casa, entre os seus familiares, está tudo certo, está tudo muito bem. Não é só isso que Deus espera, o conforto do ser humano. Jesus disse, receberá 100 vezes aqui nessa vida e a vida eterna. Então, Jesus fala que a gente também tem que se atentar ao cuidado conosco. Mas não se limita ao interesse de Deus apenas a lutar pela humanidade, lutar pelo ser humano, lutar por aquilo que é a vida humana, simplesmente para que ele fique num conforto, para que ele fique muito bem. Nem sempre a vontade de Deus é apenas conforto para a humanidade, conforto para o funcionamento emocional da humanidade, conforto para uma direção administrativa, física, social da humanidade, conforto
para uma paz aparente em todos os processos de desenvolvimento do ser humano. Nem sempre esta é a visão de Deus. Se outra questão anterior a essa está sendo negada e continua sendo negada diante dele. E aqui que nós começamos a falar sobre esse processo diante de Deus. Em outras palavras, muitas vezes, na visão de Deus, cuidar dos propósitos de Deus vai algo acrescentar do que apenas o conforto. Por exemplo, o ser humano pode achar muito importante, né, ele se sinta confortável com modos de cuidados que para ele é excelente, está tudo bem. Ele está ótimo no cuidado que ele está. Só que se ele está desprezando a palavra de Deus, a parte almática dele pode se sentir muito bem, como a parábola que Jesus disse daquele homem que disse: ó alma, descansa, come, bebe, tranquilo, sossegado. Quer dizer, um estado almático de plenitude, conforto, tá tudo bem, tô resolvida, não tenho problema, não tô em instigância, não tenho nada, tá tudo correto. Aí Jesus disse: louco, hoje pedirão a sua alma, e para quem entregais? E o que direis a Deus? Ou seja, por que Jesus está falando sobre isso, sendo que a importância é a alma estar bem, ele veio salvar as almas? Então, por que uma vez que o conforto, o estado do conforto, ele ajuda muito, né? A humanidade, a sociedade estar bem, a facilidade, a acessibilidade das coisas, é um processo muito amplo, muito fácil, muito prático de ajudar todas as coisas. Por que isso seria um meio de auxílio para a vida humana? Poderia não ser suficiente para os olhos de Deus. Poderia não ser agradável o suficiente para os olhos de Deus. E aqui nós vemos de que claramente esse versículo fala sobre o indivíduo saber discernir com sabedoria de Deus entre a escolha pelo conforto e a escolha pela defesa. Quando Israel, aqueles soldados que já tinham as suas terras, já tinham conquistado, tinham que continuar batalhando pela defesa de Israel num todo, porque era uma defesa da proteção do povo que Deus amava, ou seja, daquele que Deus está chamando para ele. Se Deus estava se importando em trazer proteção, a proteção de Deus, ela vai em primeiro lugar antes do conforto. Não significa que Deus não possa dar conforto, não significa que nós não possamos viver um certo conforto de vida, não significa que nós não possamos ter um desenvolvimento bom, mas todo o conforto ele é secundário diante das importâncias de Deus. As importâncias de Deus vêm em primeiro lugar, o conforto de qualidade humana vem em segundo lugar. Isso é uma base que tem que ser defendida eternamente até a vinda de Deus sobre essa terra. Isso é uma base que nós precisamos entender, que o bem-estar do humano não é só o seu próprio desenvolvimento e o seu próprio estado equilibrado. Isso é muitíssimo importante, é necessário, mas ele tem que fazer isso se importando primeiro com o que são as diretrizes dos pensamentos de Deus e as importâncias de Deus que existem outras que são mais importantes que essas. E é o que nós vamos ver hoje. O que é mais importante do que a estabilidade humana?
O que é mais importante do que equilíbrio humano? O que é mais importante do que o bom desenvolvimento humano? A maior importância, além do que é o bom desenvolvimento humano, o bom equilíbrio humano, é a análise de qualidade das verdadeiras ferramentas que trazem esse bom desenvolvimento. Em outras palavras, o ser humano, ele pode estar equilibrado, saudável, controlado, desenvolvido, porém com uma ferramenta e por uma ferramenta que esteja destruindo a própria origem dele, a própria formação dele e, mais do que isso, destruindo e violando a autoria dele. O que é essa autoria dele? O direito autoral de Deus como Criador na formação do indivíduo, da natureza e do ser humano. Se o que o ser humano faz é se manter, se dispor em estabilidade, independente de quais sejam a forma, mas que essas formas elas estão deteriorando a valorização da autocriação, em outras palavras, a valorização do Criador, desfazendo o que foi a montagem, a formação, a criatividade, a edificação daquilo que foi o autor, o criador nato de origem do indivíduo. O que está acontecendo? Ele está se desenvolvendo para um ser humano comum, para um conforto, para um desempenho, para uma funcionalidade, só que essa funcionalidade ela vai se romper, porque ela não é original. Ela é artificial quanto à própria lei de autoria, a lei autoral do próprio Criador, referente-se ao Criador e a criatura criada, gerada, que foi o ser humano. Então, antes do nosso conforto, a nossa manutenção, ela precisa ser uma manutenção dentro do que é as importâncias das prioridades de Deus. Deus estava preocupado em defender não só uma parcela de Israel, não só uma parte das tribos, mas todo o povo, uma vez que, protegendo todo o povo, aí sim, a bênção de Deus, a segurança de Deus para Israel seria completa. E esse Israel não é só o povo de Deus, mas também a palavra, ela veio para todo ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o Filho é o Verbo, é a palavra, para que todo aquele que nele crê. Crer é você aceitar, receber e viver segundo aqueles parâmetros. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a renúncia do que é ferramentas que até poderiam nos trazer um conforto, ou não a renúncia das ferramentas, mas modos, dependendo do que é, renúncias de estados e situações que parecem um excelente desenvolvimento do humano, mas de verdade é uma segurança mediana, não é uma segurança completa do verdadeiro cuidado do ser humano. É uma segurança faltosa, não é uma segurança original, porque é onde Deus não pode estar presente, é uma segurança que a presença de Deus não está ali para dar a última palavra e dizer: eu vou abençoar com firmeza, segurança, isso que está sendo proposto, porque está considerando as obras da minha autoria como Criador. Então, a primeira importância é a defesa dos valores de Deus. Porque Deus não gosta de ser contrariado, ele tem a sensibilidade, personalidade difícil, não aguenta ganhar um não, Deus assim é difícil de lidar. Não tem nada a ver com Deus ser fraco de personalidade, ele não é fraco de personalidade.
é que ele, quando foi criar o ser humano antes do planeta, já criou toda a funcionalidade de acordo com o que ele estabeleceu o que seria o interior humano. E uma vez que ele cria o interior humano com estrutura realmente de essências de origem, nada que saia da origem vai sustentar o ser humano. Então, as nossas importâncias é pensar no conforto, mas se esse conforto está honrando não só a lembrança de Deus, mas a aderência das qualidades saudáveis de Deus no que fazemos. A aderência do que Deus é dentro do que fazemos. A aderência daquilo que corresponde à valorização do que Deus faz. Quando nós agimos desta maneira, então nós estamos não só preocupados com o conforto de uma geração, de uma era, mas nós estamos preocupados em ter a presença da própria trono da graça, que significa trono de manutenção de Deus, por misericórdia e por favor, e por auxílio. Deus vem nos dar a sua manutenção e a verdadeira segurança naquilo que fazemos. Para termos certeza que as nossas obras serão seguras, é necessário observar se as nossas escolhas estão indo em confronto a Deus ou estão recebendo as direções originais de Deus. Porque é isso que traz a segurança. E aí, renunciar, né? Renunciar apenas ao primeiro lugar do conforto para colocar Deus em primeiro lugar. Colocar os pensamentos de Deus em primeiro lugar. Colocar aquilo que é a palavra de Deus que defende o ser humano realmente na íntegra. É a palavra de Deus que tem a maior base dos direitos humanos defendidos porque ele não sai da origem. Todas as outras defesas saem da origem, colocam uma importância secundária, um interesse secundário, terceirizado, uma pendência, uma tendência de alguém para alguma coisa, alguma área, algum ponto. Mas quando se defende dentro da essência de Deus, é uma defesa original. E isso demanda de renunciar. Renunciar nosso ego, renunciar apenas a nossa... exatamente a palavra exata, conforto material, emocional e físico. Não que nós não teremos, mas sempre primeiro revisado pela palavra de Deus. E nós vamos aceitar apenas aquilo que está na palavra de Deus. Nós vamos viver aquilo que está na palavra de Deus. E é interessante porque isso foi um dos compromissos maiores que Moisés fala até começar as conquistas. Um dos compromissos mais específicos de Deus, né, através de Josué, dizendo aqui, olha, mesmo que você já está tendo um bom desenvolvimento, não se engane. Lembre-se de defender todas as coisas conforme Deus defende. Lembre-se de proteger todas as coisas conforme Deus protege. Lembre-se de cuidar de todas as coisas conforme Deus cuida. Lembre-se de falar e viver todas as coisas conforme Deus fala. Lembre-se de cuidar do humano, não é conforme da vontade nele, no impulso dele, na mente dele, nas emoções dele, na criatividade dele, porque o ser humano tem um espírito eterno, criatividade e mente eterna. Pensa e tem ideia assim mirabolante. Não, é cuidar do ser humano, zelar do ser humano conforme Deus estabelece. Conforme Deus pensa, conforme Deus protege, com a completude de todo o território, quando se trata de todo um território, um ambiente, se trata de todas as áreas de um ser humano. As Escrituras tratam o ser humano como uma cidade. Todas as áreas do ser humano é todo o território de uma cidade. Todos os itens, todas as importâncias do ser humano sendo protegidos, guardados, defendidos, conquistados seus lugares
conforme Deus conquista, conforme Deus pensa, conforme Deus escolhe. E essa definição é uma das maiores que nós honramos a Deus. Não cuidamos de nós pelos nossos impulsos. Nós cuidamos de nós pelo amor de Deus. Amor é pensamento. Amor é a palavra que Ele trouxe. Conforme os pensamentos dEle, a característica dEle, a personalidade dEle, a cabeça dEle enviada a nós pelas Escrituras, nós cuidamos de nós conforme Ele cuida. Porque senão não precisava entregar-nos para Deus. Era só a gente viver a nossa vida em destruição com a mente roubada. Mas se a gente está se entregando a Deus, nós queremos a mentalidade dEle. Nós queremos a cabeça dEle. Nós queremos o jeito dEle. E se nós queremos o jeito dEle, não é pelo nosso impulso. Não é pela nossa obsessão. Não é pela nossa idolatria a conforto. Para se sentir muito bem, estar em bem-estar apenas. Não. Nós podemos ser cuidados com moderação e equilíbrio, porém, primeiro, antes, honrando a Deus e tendo as escolhas dEle, do modo dEle, os modos dEle, de sermos cuidados, confortados, zelados na nossa terra, na nossa vida, nas áreas da nossa vida, nos nossos espaços, nas conquistas que Deus tem para nós, nas bênçãos que Deus nos prometeu, na terra prometida que Ele nos deu. Então, escolher o conforto no lugar de Deus, trocar a Deus pelo nosso conforto, é como se nós escolhêssemos a autodestruição. Agora, quando nós escolhemos os modos de Deus, Ele mesmo prepara e também nos dá o seu conforto e não nos falta, porque o Senhor zela e sabe como cuidar de nós. Amém? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas neste dia, nesse ano de 2026. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê força para defender aquilo que é dele até o fim, porque é essa verdadeira defesa de vida contínua, de permanência do ser humano, da vida do planeta Terra que está coligada à formação do homem, ok? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos, Senhor, por toda a tua palavra, pedimos que o Senhor venha, Jesus, neste ano, fortalecer os nossos corações, que nós possamos ser abençoados por tua misericórdia, por tua graça, por tua bondade, porque nada nós merecemos se não for vindo de ti por tua misericórdia. Pai, nós pedimos que o Senhor venha, Pai, trazer, Senhor, a Deus, a conquista de terras prometidas, de tudo aquilo que o Senhor tem falado para os teus filhos, para o teu povo, para cada indivíduo, para cada local, para cada cidade, para cada nação, para a humanidade. Nós declaramos a tua bênção, a tua presença, o teu agir e oramos também, Senhor, em favor de cada direção das nossas vidas, que possamos escolher tua palavra, honrar tua direção, ter os nossos cuidados, ter o nosso conforto, ter a nossa promessa, mas segundo a obediência da tua palavra, segundo aquilo que a tua palavra orienta, segundo honrar, respeitar, lembrar e colocar o gosto do Senhor em primeiro lugar, aquilo que fazemos sempre. Nós te pedimos tua bênção, em nome de Jesus te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém e amém. Amém? Meus queridos, que o Senhor abençoe, um ótimo ano de 2026, um forte abraço e até mais.